Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia ao peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, o Senhor começou a falar sobre a oração e o exemplo lindo daquela viuvinha que ia bater na porta do juiz. Lembra? Foi a parábola do domingo passado. E Jesus continua na mesma toada hoje, no Evangelho, com esta história, com esta parábola, também a respeito da oração. Então é um contínuo, né? E esse material é próprio de Lucas, só se encontra no Evangelho de São Lucas. Por que o tema da oração é tão importante? Porque pela oração você conhece o caráter da pessoa. Por isso que o tema da oração é tão importante. Vou repetir. Pelo tipo de oração que a pessoa faz, você conhece o caráter dela. Mas não é tão importante que você conheça. O mais grave é que Deus conhece o caráter da pessoa pela oração que ela faz. Bom, se não faz, já se disse quem é. Uma pessoa que não reza. Uma pessoa que não fala com Deus. É um ateu prático. É um ateu prático. Por mais que diga que acredita em Deus, que ama a Deus. Como é que você acredita numa pessoa que você acredita que convive com você, Deus, e você não tem trato com essa pessoa? Deus convive com você no seu trabalho, na sua casa, no seu carro, e simplesmente você não se dirige a Ele. Mostra quem você é. Que tipo de pessoa que você é. Então você não é crente. Não, você não tem fé. Não, você não é uma pessoa de Deus. Então já começa a cair a máscara. Agora cuidado, que vamos lá. Como é que eu rezo? E aí, de novo, repito. Apresenta-se quem eu sou. 2 homens foram para o templo rezar. Um fariseu e um publicano. E aí 2 tipos de oração. Uma agradou a Deus, a outra desagradou a Deus. Uma subiu ao céu como incenso agradável a Deus. A outra não passou desse teto aqui, ó. Primeira leitura. Ouviram? Do livro do Eclesiastes? Está lá. A oração do justo sobe ao céu e chega até Deus. A oração do ímpio não chega a Deus. Não sai daqui dessa terra. Então, 2 orações que mostram 2 tipos de caráter. Porque você olhando de fora, o que você vai dizer? O fariseu é o santo, o fariseu é o certo. Cara bom, etc e tal. E o outro é um publicano, é um cobrador de impostos, é um pilantra, vendido aos romanos,
lá na coletoria de impostos, além de botar o imposto injusto do império, ainda colocava outro em cima, que era o lucro dele, e às vezes um lucro exorbitante. Qualquer semelhança com hoje não tem nada, o mundo tudo não muda, né? É a mesma toada sempre. Então, você olhando de fora, você diria, bom, aquele presta, aquele não presta. Porque nós julgamos pela aparência. Nós somos craques nisso. A primeira grande lição que um católico aprende e que ele guarda para a vida dele, escute, a primeira grande lição sobre esse assunto da oração, é que ninguém é bom, ninguém é santo. Essa é a primeira coisa. E agora, veja, considere as pessoas que vêm à igreja ou com quem você conversa. É impressionante como algumas pessoas têm essa arrogância do fariseu, de se acharem boas pessoas, de se acharem muito santa, muito correta, muito honesta, e se gabarem disso. O nome disso é orgulho. Mas o orgulho é uma palavra que perdeu força. Por isso que a gente não pode usar qualquer palavra. Eu digo, eu tenho orgulho da minha família, eu tenho orgulho do meu filho, é coisa boa. Quando alguém diz assim, eu tenho orgulho do meu time, é porque ele está indo bem. Sim ou não? Então, orgulho é uma palavra que não tem mais a força que deveria ter. O que Jesus está dizendo é que a oração do fariseu era uma oração arrogante. Era uma oração de quem vem para a igreja para reparar a vida dos outros. Compreende? A visão da pessoa é apenas e tão somente horizontal. Ela não sai desse plano aqui, materialista. Começa em casa, entendeu? Com que roupa eu vou, com a roupa mais decente que você tiver. A roupa mais adequada, você não está indo para um clube, você não está indo para uma praia. Mas é assim, é tão horizontal, é tão baixa a coisa, que a única coisa que a pessoa pensa quando ela vai para a igreja, ou quando ela vai, sabe, a casca, a aparência. E aí ela fica aqui julgando. Quem é que veio com esse sapato, quem é que veio com aquela roupa, se essa pessoa está assim, ou se está assado, se está desalinhado, ou está alinhado, se tem uma cara boa, ou se não tem uma cara boa. O padre é julgado. A cara dele. E hoje, sabe assim... É nesse nível material, é nesse nível humano, quando na realidade a oração, a adoração a Deus tem um caráter elevado, de elevação. Escute a oração do fariseu. A oração do fariseu é um autoelogio. Eu conheço um monte de gente que diz assim, quando eu vou para a igreja, eu só vou para agradecer. Cara de pau. Cara de pau. Quando você vem para a igreja, quando você vai à presença de Deus, você é um mendigo, você é um pedinte. Com que ousadia você ousa dizer, você se atreve a dizer que não, quando eu vou falar com Deus, eu só agradeço. Grande porcaria que você é, né? Para você poder se exaltar e somente agradecer, porque quem está agradecendo não é gratidão, é autoelogio. É autopercepção apenas e tão somente positiva. Não, porque obrigado por isso, obrigado por aquilo, entendeu? Essa é a oração do fariseu. Porque a primeira atitude na oração é, Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu preciso de vós. Como é que é a missa? A missa é a oração mais perfeita. A missa é a oração mais perfeita. Como a missa começa? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Ou como nós cantamos hoje no cântico, que é o ato penitencial 3, que são aquelas 3 quírias, né? Dividido com orações. Nós dizemos, Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade. É assim que a missa começa, é assim que a oração começa, com você se colocando no seu lugar, eu me colocando no meu lugar. Deus é Deus e eu não sou nada diante de Deus. Se eu tenho alguma coisa a agradecer, é depois, porque só o fato de eu estar aqui e estar vivo já é uma ação de graça, sim ou não? Mas eu escuto isso. Não, quando eu vou à igreja, eu só vou para agradecer, porque você se acha.
Entende? Porque se você olhasse para a sua vida, você entenderia. Se eu olho para a minha vida, eu entendo que eu não sou bom, que eu não sou santo, que eu sou um miserável, que eu tenho muito que melhorar, que Deus tem muito ainda a fazer na minha vida. Mas a pessoa não reconhece. Ela vem aqui como se ela fosse boa, como se ela fosse a tal. É por isso que ela vem uma vez e passa um ano sem vir. Vem uma vez e passa um mês, passa 2, 3 meses, que ela não precisa. Ela só foi para agradecer. E quando eu escuto assim, olha padre, eu gosto de ir na gruta quando não tem ninguém. Aí eu entro, é eu e as pedras. Porque na cabeça dela, ela nem sabe que o sacrário está ali. Sim, sim ou não? Passa nos pés do santo, passa a mão nas pedras. E o sacrário, porque nem sabe do que se trata. Porque não busca a Deus com humildade. Porque não busca a Deus de verdade. Agora eu vou dizer o que é mais grave. Veja o caráter da oração. Como ele revela o nosso caráter. Como a oração revela. Ele começa a jactar-se, o fariseu. Ele começa a orgulhar-se. Então a oração é sobre ele. Não é sobre Deus. Ele não está falando com Deus, ele está falando com ele mesmo. Trata-se de idolatria, de egolatria. Ele está se adorando, ele está se comparando aos outros, se sentindo melhor que os outros, somente agradecendo, porque afinal de contas ele é a última bolacha do pacote, ele é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, ele é o bom, o justo, o santo, aquele que imagina. Você fala para essa pessoa, eu me confessei semana passada, foi muito bom e tal. Você confessa? Todo mês. Todo mês? Mas que tanto que você peca? Eu não sei, eu não tenho o que falar. Eu não me confesso porque o que eu vou contar? Senta comigo um minutinho. Vem pra gente ver, eu acho umas coisas aí. Vem com o titio para Padre Bira. Vem. Para você ver que com um pouquinho de conversa vai começar a sair rato, barata, todo tipo de bicho peçonhento que se esconde no mais profundo da nossa alma. Ele não rezava a Deus, o fariseu não rezava a Deus, a oração dele não saía do chão, porque ele só tratava dele mesmo, inclusive se comparando com os outros. Egolatria, idolatria. Agora vamos para outra oração. A oração que agrada a Deus e que agora revela o caráter da pessoa. Aquele homem, o publicano, saiu do telônio onde ele trabalhava. O telônio era uma cabana, uma casinha, onde o cobrador de imposto fazia o seu trabalho, sujo. Eu imagino aquele homem da parábola, como tantos outros, não é? Que depois de uma vida desgraçada, de uma vida errada, de uma vida de pecado, de uma vida de tortura, de solidão, de uma vida de abandono e de tristeza, a pessoa cai em si e reconhece que porcaria de vida é essa. Se a vida é somente isso, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, correr atrás de boleto, se a vida é somente isso, que vida é essa? Cadê a alegria verdadeira? Cadê a paz verdadeira? E aí ele vai e ele fica no último lugar. Não que quem esteja lá no último esteja melhor. Não é isso. O último lugar é o último lugar espiritual. É o último lugar existencial. Não é o último lugar na fila dos bancos, não. Ele se põe no último lugar. Ele se ajoelha. Ele bate no peito. E com humildade diz: misericórdia de mim, ó Deus, porque sou pecador. Ele se dirige a Deus. A oração dele está orientada para o céu. O reconhecimento da própria fragilidade. O reconhecimento da própria limitação. O reconhecimento da necessidade de Deus. Deus é Deus. E Ele pode mudar minha vida. Deus é Deus e Ele pode transformar a minha história. Deus é Deus e o pecado não é o meu nome.
O que eu faço de errado, a vida que eu estou levando desgraçada, não me define. Eu não sou definido pelo meu pecado. Senhor, Tu me defines. Tu me conheces. É uma oração que, ela é totalmente vertical. Amém? Ela é dirigida, orientada para Deus. Aí agora, a pergunta que Jesus faz. Quem saiu transformado? Justificado significa isso. Transformado. Quem saiu dali transformado? Quem saiu do templo? Outra pessoa, outra criatura. Porque foi para isso que você veio à missa. É para isso que nós entramos em oração. É para isso e por isso que você acordou 4 horas da manhã e rezou com o Frei Gilson a novena, a quaresma de São Miguel. É nesse sentido que você fez o cerco de Jericó, amém? Cada domingo. E quando você pode, cada dia da semana. Porque quem ama não fica debaixo de preceito, né? Preceito dominical. Vou cumprir preceito, não. O católico que ama, se ele tem um tempinho livre na agenda dele, se ele está, não é? Às vezes nem está tão livre assim, mas ele dá um aperto e ele vai à missa do meio-dia na matriz. Ele vem aqui 7h30 da manhã. Não posso nunca, mas tem quarta-feira, 8 horas da noite, depois do trânsito de Alphaville. Olha, pensando em você. Eu e o Padre Cássio chegamos a essa conclusão. 7h30 não dá. Tem que ser 8 horas, porque o cara pelo menos consegue atravessar Alphaville, que hoje em dia está intransitável. Amém? Você tem tempo para Deus. Você não consegue levantar de manhã sem falar com Ele, sem dizer bom dia, Espírito Santo. O que é que nós vamos fazer hoje de bom? O que é que nós vamos hoje, não é? Inventar, trabalhar. E aí você sai de casa abençoando os filhos, abençoando a esposa, abençoando o cachorro, abençoando o papagaio e abençoando o trânsito. Senhor, vai na frente, porque se eu for eu mato. É assim. Você vai, Senhor, põe teus anjos, vai cuidando, porque o Senhor me conhece. Isso era a oração de São Filipe Neri. Quando ele saía do convento, São Filipe, ele parava na frente da imagem de Jesus crucificado e dizia: Senhor, o Senhor conhece o Filipe. O Filipe vai sair. Se o Senhor não for com ele, ele não volta mais. Ele não volta para o convento. Você vê a consciência, né? Essa é a oração que agrada a Deus. Você olha para o seu casamento. Hoje vai ter um casal que vai celebrar 25 anos aqui conosco, está celebrando. Você não vive 25 anos de casado, 50 anos de casado, se não for assim, na presença de Deus. É Ele purinho. Nesse mundo de hoje, não tem casamento que vá para frente se não for baseado em Deus, nas virtudes, naquilo que é santo, naquilo que é certo. E quem nos dá essa transformação, justificação, senão Deus? Agora, o teu caráter está correto? A tua oração está correta? Você veio aqui para reparar a vida dos outros? Você veio aqui para reclamar? Um menino não pode chorar que já está com raiva. O menino, a senhorinha não pode botar uma bolsa do lado, ela está esperando a colega dela. Deixa. Aí já entra aqui com ódio no coração. Senhor. Aí tá aí fora, aí passa o cara com o cachorro. Ele não veio para missa, ele tá andando, ele nem sabia. Deixa ele passar com o cachorro. O pessoal lá de fora tem graça já. Aí tem a feira. Não se incomode. Não se incomode. Aqui vertical, amém? Para Deus. Aí de vez em quando, a gente cai. De novo, é um exercício de levantar a nossa alma. Porque assim, escute, se levanta o seu casamento. Assim é justificado o seu trabalho, a sua vida. Assim a gente suporta os baques que a vida dá. Se não fosse a oração, como é que eu ia passar a morte da minha mãe e do meu pai? Não teria, não tem condição. Não tem. Tem baques que a vida dá, que se não for Deus, você endoidece. Você enlouquece, você fica doido. Você não fica bem.
Você tem vontade de chutar tudo. Sim ou não? Ah, pensei que era só eu. Não, porque vai que tem fariseu aqui. Não, aqui não. Aqui não pode ter fariseu. Aqui, o coração do crente, o coração do fiel é humilde. E esse coração agrada a Deus. Agora, eu termino. Ele saiu justificado, transformado. Significa o quê? Que está tudo certo? Que agora ele saiu, vai estar tudo lindo e maravilhoso? O sol vai brilhar, os passarinhos vão pimpilhar, a borboleta vai voar e ele vai... É isso? Então, São Paulo, na segunda leitura, rezou a Deus com muita humildade. A oração do pobre, né? Diante de Deus eu sou um pobre. Ele fez a oração do pobre. Senhor, livra-me, me liberta da boca do leão. A boca do leão é o imperador, porque ele estava condenado. Essa carta aí é uma carta que ele escreve da prisão. Vocês não viram o que ele disse? Que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé, que ele está tudo bem. Escuta, está tudo bem o quê? Está tudo bem o quê? Ele está preso. Ele vai ser decapitado. E ele está dizendo, está tudo bem, está tudo certo. Sabe por quê? Porque o império, porque os maus, porque Satanás não conseguiu a minha alma. Eu sou mais do que vencedor. E agora, só me resta receber a coroa, o prêmio que o Senhor, justo juiz, tem preparada para mim. Isso é muito lindo. Quer dizer, a consciência de que eu tô bem. Se eu estou com Deus, esteja acontecendo o que estiver acontecendo, eu posso estar passando pelo que for. Se eu estou com Deus, se eu estou em Deus, amém? Você está bem. E essa é a nossa oração. A oração humilde, a oração que comove o coração de Deus. O Senhor nunca vai deixar a oração do pobre sem resposta. Nunca a oração do humilde fica sem resposta. Mas a oração do arrogante, a oração do prepotente, a oração daquele que se acha, não passa daqui. É por isso que você entra e sai igual. Compreende? Por isso que você entra e nada acontece. É por isso que você entra e você não se comove. É por isso que você entra aqui e Deus não consegue trabalhar na sua vida, porque Ele encontra uma muralha de arrogância, uma muralha de orgulho, de prepotência, de alguém que se acha. Como é que Deus trabalha com uma pessoa dessa? Não é que Deus não queira, Ele quer, mas tem um impedimento gravíssimo. O pior impedimento, escute, o pior impedimento não é ser ladrão, o pior impedimento não é ser adúltero, o pior impedimento é o orgulho, a arrogância. Porque foi o orgulho e a arrogância que levou a pessoa para esse pecado, que levou essa pessoa para a destruição. E aí Deus não tem como trabalhar. A sua oração humilde, a sua oração simples, a sua oração com um coração de pobre, que se põe na presença de Deus e diz: Senhor, eu estou aqui, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu não sou nada, que eu não tenho nada, que eu sou um pecador, que eu não sou uma pessoa boa e que eu só preciso da Tua graça. Aí sim, por Tua graça, tudo, absolutamente tudo fica bem na minha vida. E eu saio hoje desta igreja transformado. Eu saio hoje desta igreja justificado. Assim seja. Amém.